Olá, sejam bem-vindos para mais uma aulinha de matemática, meus queridos. Aqui hoje nosso assunto será sobre potenciação nos complexos. Bom, levando em consideração o que nós vimos sobre produto de números complexos na aula anterior, se eu te der um número z, no formato trigonométrico já, ρ, que é o seu módulo, cosseno de θ mais i seno θ. Se eu fizer z ao quadrado, o que significa z ao quadrado? Seria ele vezes ele mesmo, que seria seu próprio módulo vezes seu próprio módulo, né? Cosseno de quem? Seu argumento principal mais seu argumento principal, e aqui é a mesma coisa. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem que pensar no seguinte: módulo vezes módulo, módulo ao quadrado, já que é o mesmo, né? Mesmo é o z vezes ele mesmo, o módulo se repete. Cosseno, θ mais θ, 2θ, e seno, 2θ aqui também. Nesse caso, gente, observa que z ao quadrado gerou um módulo ao quadrado, cosseno de 2θ aqui, seno de 2θ. Analogamente, z ao cubo, mesmo pensamento. Seria módulo ao cubo, cosseno de 3θ mais i seno de 3θ. Isso é interessante quando você tem o z na sua forma trigonométrica. Nem sempre isso aqui vai ser vai ser possível de ser realizado, né? Mas isso aí é um outro caso. Então, de módulo geral, o que eu posso falar? Que o número complexo z elevado a n seria seu módulo elevado a n, vezes cosseno de n vezes θ, que é o seu argumento principal, mais i seno de n vezes θ, que é o seu argumento principal. Isso aqui chama-se primeira lei de Moivre, né? Bom, aqui tem um exemplo. Ó. Tem esse z, quero calcular z a décima. Perceba que pegar esse número aqui, fazer ele vezes ele mesmo, 10 vezes, fica meio fora da realidade, né? Daria muito trabalho e as contas não seriam tão simples assim. Uma outra maneira de fazer é o seguinte: escreva z na forma trigonométrica, né? Calcularia módulo de z, né? Que nesse caso aqui é 1. Aqui você faria seno e cosseno para você achar o argumento principal, né? Do seu número complexo na forma trigonométrica. Aqui seria cosseno de 30 mais i seno de 30. Essa aqui é a forma trigonométrica desse número complexo dado aqui. Bem, mas faço todos os cálculos. Quero fazer z elevado a décima, então. Isso vai ser 1 elevado a décima, cosseno de quem? 10 vezes 30 mais i seno de 10 vezes 30. Né? Se eu estou mesmo número z, né? O argumento tem que estar igual. Então, quem vai ser z a décima? Z a décima, 1 a décima é 1, né? Vezes cosseno de 300 mais i seno de 300 graus. Essa seria a resposta na forma trigonométrica, que você também poderia deixar na forma algébrica, fazendo a substituição. Cosseno de 300 aqui, né, correspondente ao cosseno de 60, que nesse caso aqui vai ser quanto? Cosseno de 60 seria meio, né? Seria no quarto quadrante. Seno de 300 vai ficar menos raiz de 3 sobre 2i. Essa daqui seria a resposta de z elevado a décima. Na forma algébrica e aqui na forma trigonométrica. Bem, deixar alguns para vocês tentarem fazer aqui. O gabarito está na próxima tela. Né? Tenta desenvolver aí. Esse daqui eu vou dar uma sugestão. Resolve primeiro só essa parte de baixo, depois você faz a divisão, que vai ser mais simples. Bom, aqui, um exemplo comum, né, que volta e meia aparece em alguns vestibulares, é você assim, ó, determine o menor número n natural para que isso seja imaginário puro. Bom, vamos pensar que só essa parte de dentro aqui chama-se z. Né? Então, o meu z, ele tem essa cara aqui, ó. Menos raiz de 3, que é a parte real, mais i, que vai ser a parte imaginária. Escreve z na forma trigonométrica. Calcula o módulo disso aqui, né? O módulo vai dar 2. Aí você vem também, novamente. Perceba, se calcularia seno e cosseno bonitinho lá, tá, gente? Isso aí fica a cargo de vocês aí. Você vai descobrir que isso aqui vai ser cosseno de 150 mais i seno de 150.
Bem? Essa é a forma trigonométrica desse número z que está dentro. O que seria z elevado a n? Z elevado a n seria 2 elevado a n cosseno de n vezes 150 mais i seno de n vezes 150. Bom, o que nós queremos aqui? Que ele seja imaginário puro, né? Para que ele seja imaginário puro, gente, pensando na circunferência trigonométrica misturado com o plano de Argand-Gauss, eu quero que ele fique localizado aqui ou aqui no meu plano de Argand-Gauss. Na minha circunferência significa o quê? 90 graus ou aqui 270 graus. Porém, nenhum número natural n vezes 150 vai dar 90 ou 270. Tem que pensar em voltas aqui, né? Então, por exemplo, o que eu teria que pensar? Esse n vezes 150 teria que ser igual a quem? Teria que ser igual a 90 mais 360k, ou n vezes 150 teria que ser igual a 270 mais 360k. Né? Precisa achar alguma maneira de fazer isso aqui, de algum número natural, vezes 150, né, resultar em alguma coisa isso aqui. Aí, maneira que você pode pensar assim é por tentativa, né? Perceba que se eu trocar meu k por 1, né, se eu trocar meu k por 1 aqui, isso aqui vai dar 450 graus, que é n vezes quem? 150. Quem que é esse n, então? N é igual a 3. Né? Então, nesse caso, qual é o menor número natural n, tal que a hora que eu pegar isso aqui e elevar a esse n, né, tem que dar um número imaginário puro. O menor, então, é o seu n igual a 3. Bem? Como é o menor, gente, não vou nem olhar para esse lado aqui, né? O menor seria realmente na primeira volta já. Na 270 não, ó. 90 não tem como n vezes 150 dá 90. Então, não tem como n vezes 150 dá 270. Na segunda volta, isso aqui já vai ser o 450, que é a primeira vez que passa por esse ponto. Então, vai ser o menor n que a gente vai ter aí para poder resolver essa questão. Pensando assim, gente, né? Poderia peço para vocês aqui tentar resolver essa situação aqui desse exercício, né? Na próxima tela também tem um gabarito para vocês aí. Bom estudo, até mais.